tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. É valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Poesia em Tupi-Guarani, Pedra que Brilha. A roda de conversa acontece em uma grande sala bem iluminada, similar a uma biblioteca e com muitas janelas de vidro. Centralizado diante das paredes dos fundos, encontra o local onde os palestrantes se assentam. Há um pequeno tablado onde 3 cadeiras foram dispostas, intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. De trás do tablado, cobrindo uma parte da parede, há um grande banner composto pelo design e tema do quarto Fli Itabira, em tons de rosa, azul escuro, azul claro, lilás, laranja e cinza. Pendurado no lado direito do banner, se encontra uma TV disposta na vertical que passa os intérpretes de Libra ao vivo. Diversas cadeiras foram dispostas na sala, de frente para o tablado destinado para a plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Maria Lada, uma mulher negra de cabelos escuros que lhe estão presos em um rabo atrás da cabeça. Ela traja calça laranja, blusa laranja escura estampada e um colete bege de tricô. Usa óculos retangulares de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Toninho, um homem negro de cabelos grisalhos curtos rente à cabeça. Ele traja blusa preta de mangas compridas e calça preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Marcos Alcântara, um homem negro que não possui cabelos, usa barba de tom preto. Ele traja camisa preta estampada com o design do quarto Fli Itabira e calça preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão, está do início ao fim os intérpretes de Libras, ora um homem, ora uma mulher. Ambos trajam blusa preta e traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se Quarto Fli Itabira. Negro que te quero, negro, e a sua cultura marginalizada e os seus cultos condenados. Mas, Olorum, tem de piedade de nós a sua história, que a história nega contar. Mas estamos resistindo, abandonando os porões do anonimato, todo negro, mas tem nome, tem dignidade, tem herança de um povo quilombola que se impôs como gente, fez e faz a história de cabeça erguida, fala negro. E o eco rompe humilhação secular, discriminação milenar, negro que te quero, negro, com o cheiro aroma da mamãe África, negro que te quero, brasileiro, alma não é branca, luto não é negro, e o brasileiro que não tiver o pé na senzala, dá a sua primeira chibatada. Nossa, que lindo, que emoção, né, gente? Estamos começando bem. Chegou também a Maria Lada. Maria Lada, nós estamos fazendo a autodescrição. Você se apresentar como você está vestida, como você é. Então, apresenta para as pessoas também que estão assistindo a gente também no YouTube do Fli Itabira. Boa tarde a todos. Desculpem o atraso, nós temos a coisa chamada trânsito, né? Praça Redonda. E meu nome é Maria Geralda dos Prazeres. Eu me intitulo Maria Lada em algumas de minhas escritas. Comecei a escrever aos 9 anos de idade. Não tenho uma escrita voltada para um cotidiano apenas. O meu cotidiano ele é totalmente adverso. Sou professora, pedagoga, cozinheira, bordadeira, tecedeira, doceira, boleira. Sou poetisa. Estou muito feliz de ser o que sou, de me tornar o que me tornei. E agradecida de, mais uma vez, estar nesta festa literária tão linda, tão magnífica. O encontro de palavras, o encontro de sentimentos, encontro de pessoas que gostam de palavras. Eu sou a Maria Lada. Bom, gente, como eu disse, né, eu sou Marcos Alcântara, itabirano, nascido e criado em Itabira.
Desde pequenininho eu me envolvo com a poesia por meio do projeto Drummondzinho, que é um projeto de crianças em situação de vulnerabilidade social, que declamam e estudam a obra do Carlos Drummond de Andrade. Então, eu tive a oportunidade de ser da primeira turma dos Drummondzinhos, e depois eu fui viajar um pouquinho pelo Brasil e por fora também em outros países. Hoje, eu estou no meu 5º livro, que é Um Minuto de Atenção, por Favor, que é um novo livro que eu lancei pela editora Visio, e nosso debate, nossa conversa aqui vai traçar muito sobre isso, a importância da literatura em Itabira, principalmente por nós itabiranos, nós que moramos em Itabira, nós que amamos Itabira. Então, acho que a primeira pergunta para introduzir esse tema nosso é a importância de Itabira na obra de cada um de vocês. É o seguinte, é de suma importância, porque o grande incentivo que a gente tem é esse cenário que Itabira nos coloca de que forma? A gente perceber uma das coisas que a gente tem dentro de todos os segmentos artísticos, a literatura ela está presente em todos os pontos da cidade. Então, me orgulha muito ser nascido e, ao mesmo tempo, aderir a essa questão que é a visão do que foi a vivência do poeta maior Carlos Drummond de Andrade. Itabira é um poema concreto. Itabira é a própria poesia. Eu sou nascida e criada em Itabira, mas eu sou uma menina de vila. Eu nasci numa vila de operários, lá na Vila Conceição, onde, por si só, já era uma poesia. Quem mora em vila sabe que vila tem seus encantos, né? Seus mistérios, suas lendas. E a vila se tornou, para mim, um campo fértil. Muito quintal, muita gente, muita simplicidade. Sou caçula de 12 filhos. E a quantidade de irmãos fez de mim uma pessoa adversa, calada, falastrante, falante, falatória, e que aprendeu a dividir as coisas, mas aprendeu a guardar sentimentos. E Itabira é poesia, Itabira é Rua Tiradentes, Itabira é a vila que se foi, é o explosivo que se foi, Itabira é o estrondo, Itabira é a explosão que age, reage, rasga a terra, e da terra brota o sangue azul, a nobreza da terra, o minério. Itabira, por si só, é poesia. E Drummond, como não dizer, né, Toninho? Exatamente. Drummond abriu caminhos, e nós ficamos aí para percorrê-los, para que o mato não tome conta, para que o caminho não se perca. Estamos aí escrevendo, tendo coragem, porque quando a gente escreve, a gente tem que ter coragem. Escrever e mostrar ao outro que você escreveu já não te pertence mais. Itabira é poesia, Itabira é pedra que brilha e rebrilha. Itabira é poema puro. Bom, gente, quando a gente pega toda essa essência, né, das falas, tanto do Toninho e da Maria Lada, a gente consegue perceber essa Itabira, né, a Itabira que nós temos, e como essa Itabira está sendo desenhada, e como essa Itabira está sendo escrita, né, pelos seus escritores, pelos seus autores. E aí a gente pega um pouquinho, na obra de vocês dois, muita questão da ancestralidade. A importância disso hoje, da gente entender os nossos fatos históricos, entender a nossa cidade, e como colocar, e quais são os desafios para colocar isso numa poesia, para colocar isso numa crônica, para colocar isso num livro para vocês dois. Eu vejo o seguinte, que o momento de estar escrevendo, ou de estar externando algo que a gente coloca como a poesia, porque a poesia é o nosso sentimento, de uma forma que a gente, o quê? Coloca aquilo que a gente está pensando e, ao mesmo tempo, às vezes, sentindo. É diferente, por exemplo, de um texto que seja um poema, está simplesmente na classificação das palavras, mas a poesia ela tem uma coisa a mais no meu modo de ver, a alma, né? Aquela coisa, por exemplo, que você vê e fala assim, isso é poesia. E, então, essa importância que temos dentro de uma influência, que aí é o seguinte, veio, por exemplo,
do Carlos Drummond de Andrade, o nosso maior expoente, mas Itabira, em outras épocas, também teve grandes escritores. E voltado para essa questão, por exemplo, eu busco como referencial essas pessoas, porque começaram com essas pessoas. E, a partir daí, para buscar, às vezes, um momento, a sensibilidade é observar. É observar, por exemplo, alguma coisa que está passando diante da gente, enfim, as pessoas, o movimento, vamos falar da questão urbana, né? E isso vai dando para a gente o quê? Elementos para estar, então, produzindo um texto, vamos falar de uma forma bem poética, coisas nesse sentido. O Marcos falou sobre a ancestralidade. A minha escrita ela não é presa a uma determinada situação, mas a minha ancestralidade ela vem na minha poesia através das coisas que a minha avó me contava. Quando ele fala de ancestralidade, a gente pode... Ele pergunta como que a gente coloca isso aí. É a retratação de um grito de socorro, de uma denúncia, né, onde a poesia ela pode gritar, ela pode chorar, ela pode denunciar, mas ela denuncia, ela grita, ela pede socorro com leveza. A gente coloca, por exemplo, no meu caso, o rótulo da escravidão da minha avó, da minha bisavó. Eu fui crescendo e ouvindo aquilo, e eu, de uma maneira muito direta e muito sentimental e corajosa, porque a gente tem que ter coragem, né? Quando a gente coloca o que é da gente num papel, aquilo não nos pertence mais. A interpretação é livre. Às vezes, mas você escreveu isso por quê? Não tem porquê. Eu escrevi porque a escrita nasce, a escrita ela vem de dentro da gente. Então, o que acontece? Quando eu faço uma poesia rimada de uma situação de escravidão, de uma denúncia de condições de trabalho pesada, eu posso denunciar, eu posso gritar, mas aí a poesia ela me ajuda a enfrentar isso através da sua leveza. O que é a leveza? Pode ser uma rima rara, uma rima pobre, pode ser versos brancos, espaços, mas é uma poesia. Eu estou denunciando, mas eu estou tirando o peso da denúncia através desse sentimento não velado, mas bem desnudo, né? Porque assim a gente se desnuda. A partir do momento que você escreve e você se lança através da sua letra, o seu sentimento não é só seu mais. A interpretação é livre. E aí entra a coragem, gente. Entra a coragem de saber ouvir uma interpretação que é longe daquilo que você escreveu, mas você está ali. A pessoa leu, interpretou. Assim como o nosso sentimento ele não pode ser preso e velado, a interpretação também ela não pode ser, ela tem que ser livre. Você leu, interpretou, já não te pertence mais. E quando a gente começa, né, talvez seja um dos nossos maiores desafios, é encontrar as palavras certas, encontrar a construção daquela frase que nós estamos desenvolvendo ali, para que a gente possa conseguir transmitir aquilo que a gente estava sentindo, aquela emoção, né? Eu acho que isso pode ser também algo que um autor precisa muito se preocupar, né? Com a estética daquela escrita que ele está desenvolvendo, com a estética do que ele quer passar para o leitor e como a gente vai conseguir impactar esse leitor. Hoje o desafio, por exemplo, eu consegui publicar um livro, consegui lançar esse livro, e agora? Como chegar nos leitores? É um caminho, né? É um caminho percorrido, e hoje a gente tem várias ferramentas em relação a isso, mas a grande questão, por exemplo, é a presencial, o qual estamos vivendo aqui no momento. Mas são instrumentos. Eu posso dizer para os senhores e para as senhoras que é o seguinte, em função da minha trajetória, eu falo assim, não é como recalque nem uma condição, não, mas eu fui alfabetizado depois dos 15 anos. E aí, dentro desse tempo, né, para ser alfabetizado, eu queimei várias etapas.
E hoje, enquanto pedagogo, eu vejo o quanto isso, às vezes, reflete no dia a dia do que é a escrita. Mas não me incomodei, não. Eu fui buscando o quê? Formas. E uma das questões, por exemplo, que ficou comigo, foi tentar, por não escrever, memorizar aquilo que eu estava escrevendo. E assim fiquei um determinado tempo dessa forma. Assim como eu comecei a ser alfabetizado, eu comecei a colocar esses rabiscos num rascunho, enfim, não confiar também mais na memória. Esse é o início, por exemplo, meu enquanto reingressar à questão da escrita, a questão da poesia, e me orgulha muito por já estar lá vou para o 9º livro publicado, né? E um trabalho que eu posso dizer de forma quase que independente, né? E isso, assim, mostra que essa resistência, o qual eu estou dizendo para os senhores, para as senhoras, quer dizer, não me afirmo enquanto poeta, enquanto escritor, o tempo que vai dizer isso aí. Aí cabe a mim, nesse exercício, não parar e dar continuidade constantemente. Porque o público está aqui esperando uma nova, uma nova forma ou um novo poema, alguma coisa que a gente pode externar da gente e que, assim, é o nosso dia a dia. E é esse ofício, essa busca que, assim, eu faço de forma incessante, porque é necessário o exercício, né? Fazer a coisa continuadamente, porque senão você não vai ter ritmo daquilo que é, aquilo que pretende, enfim. E eu falo para vocês o seguinte, aprendi tantas coisas na vida, mas uma das maiores vocações minha é a poesia. Viva, né, gente? Salve de palmas para o Toninho. Eu sou uma escritora concurseira. Eu tinha um hábito de não confiar no que eu escrevia, de não acreditar. Aos 16 anos, eu participei de um concurso literário aqui em Itabira. Não passei no crivo, eu só tinha 16 anos. E o tempo foi passando e eu, às vezes, me acomodei. Mas eu tive uma pessoa chamada Rony Jober, do Morro Redondo, que a gente estudou juntos. A gente fazia parte de grupos de teatro juntos. E ele sabia dessa minha escrita, ele sabia desse meu lado escritor. Eu me acomodei com medo, o medo me acomodou e eu continuei escrevendo. Até que um dia ele me deu essa ideia de mandar um texto para um concurso nacional. Eu mandei o texto Mulheres, fui classificada e esse texto meu foi para uma antologia poética. Depois, em 2022 também, em 2023 também. Mas o que me deixa assim um pouco, às vezes, pensando, é que os 3 poemas que eu mandei, que eu enviei, são os poemas que nem no crivo passaram aqui na época. Eu enviei 3 poemas para um concurso municipal, nem no crivo passei, mandei os mesmos para um concurso nacional e os mesmos foram publicados numa antologia poética. Aí eu fiquei com um pouco de medo, não, vou tentar novamente. E tentei. Quando o Toninho fala aí dessa situação da poesia, a poesia ela engrandece a gente. A poesia ela encoraja a gente. E, às vezes, as pessoas falam que quem escreve é meio louco, né, Toninho? Porque, às vezes, a gente tem longos momentos de silêncio, o que eu agradeço muito à minha família, respeita muito esse lado meu. E, como diz, né, as coisas elas acontecem dentro da cabeça da gente, mas, quando elas vão para a cabeça, elas já passaram pelo crivo do coração. E poesia nada mais é do que coração. Temos que ter coração. Temos que ter sentimento, não aquele sentimento opaco, aquele sentimento duro. Nós temos que ter um sentimento transparente, um sentimento mais leve, mesmo que este sentimento esteja ligado a alguma coisa pesada, como a morte, como a denúncia, como o grito de socorro. Poetizar é necessário. Para nós poetas, que nós poetizamos, é necessário para nos tornarmos leve, para não nos explodir. Porque cada letra, cada poema, cada poesia é uma explosão. Aquilo coça dentro da gente. E se você não coloca para fora,
você às vezes adoece, o seu sentimento te adoece. Mas não aquele adoecer de ficar acamado, mas é aquele adoecer de querer ver, querer sentir e não poder. Aí, quando você se liberta disso e você põe para fora, aí você realmente vê que você precisa poetizar para sobreviver. Salva de palmas, né, gente? Bom, falando em poetizar, vamos ouvir um fragmento da sua obra? Muito bem, gente. Eu falei sobre ancestralidade e eu vou mostrar para vocês aqui. Falei sobre a denúncia das condições de trabalho, né? Deixa eu achar aqui. E também da denúncia de quem trabalha, quem faz. A minha bisavó, ela fez, trabalhou, e a herança não nos deixou. Herança. Minha avó não teve herança, nem herança me deixou. Morava na casinha, no terreno em que trabalhou. Era uma casa bem tosca, tortinha de fazer dó. Paredes de pau a pique, na frente, uma porta só. 2 janelas miúdas, de madeira redondinha. Telhado de sapé. Paredes, lá dentro, não tinha. A casa foi levantada com a metade de mourão. Num canto ficava a cama, no outro ficava o fogão. 2 banquinhos de tarimba, amarrados com cipó. Uma mesa de candeia, eis os móveis de vovó. Minha avó não teve herança, nem herança me deixou. Saudades da casa tosca, foi tudo o que me sobrou. Toninho. Olha, eu, dentro dessa trajetória, cumprimentando o que a nossa poetisa disse aqui, é o seguinte: o meu primeiro livro que eu publiquei chama-se Um Temporal de Poesias. Esse livro, ele veio, posso dizer assim, carregado de uma grande expectativa para mim, por ser o primeiro livro. Posterior a esse livro, publiquei um livro em parceria com um amigo de Felisburgo, Santos Medrados. E nos uniu em Montes Claros, no Psiu Poético. E ele, assim, dentro do Psiu Poético, no nosso encontro, ele falou assim, ele ficou de uma forma meio chateado. O Drummond, na época, mapeando as cidades de Minas, ele fez uma crônica, né? E eles esperando assim, que falasse de maravilha, de uma série de coisas, mas dentro da observação do Drummond, ele colocou as coisas da forma que eles viram, ou que ele viu, melhor dizendo. Aí tá. Nesse encontro, publicamos esse livro, que chama-se Por Ti. Posteriormente a esse livro, escrevi um livro chamado, que aí inicia o projeto, né, Poetizando por Aí, né, que veio sua primeira edição, que veio Poetizando por Aí. É assim, eu achei muito interessante para mim, compreendendo essa questão já, falando do nosso português em si, eu comecei a ver assim, o verbo em movimento. Esse verbo em movimento, ele foi me dando a condição, por exemplo, de estar aqui, por exemplo, igual eu estou aqui no momento com vocês, ao mesmo tempo de estar num outro lugar, mas também declamando, mostrando coisas que esteja mostrando aquele cenário ali, que é o meu dia a dia. Aí tá, passado esse tempo que foi esse livro, né, que caracteriza o projeto Poetizando por Aí, veio o segundo livro, porém, né, o livro com o mesmo título, mas o conteúdo não era o mesmo. Eu ainda estava apaixonado com a questão do quê? Do Poetizando por Aí. Passado esse momento, eu escrevi o livro Um Temporal de Poesia, Poetizando por Aí, Por Ti. Me arrisquei a escrever um romance, né? Aí escrevi A Fadinha e o Gato Chico. É uma história interessante, né? E que essa história, ela é uma história que ela fala um pouco do lado nosso regional, por ter nascido essas personagens, nessas nossas mediação, enfim. E aí passou essa parte tudo.
veio aquele momento da pandemia, e aí o quê? Escrevi mais um outro livro, que é Nova Luz em Espera Feliz, né? Esse livro ele traz uma outra realidade, né? Tentando buscar uma outra forma, por exemplo, que, quer dizer, é um desafio. Uma coisa é escrever poesia, outra coisa eu vejo que é ser um cronista, outra coisa é ser um romantista e outra coisa é escrever contos. Espelhado algumas coisas que eu vi, por exemplo, eu vou me atirar a esse desafio. E algumas coisas têm acontecido nesse sentido, e a página do Poetizando por aí, está ele no site www.aribati.com.br, tem a página do Poetizando por aí no Facebook, está lá também no Instagram, enfim. Estou aí com minhas andanças, né? E na condição, por exemplo, de que está disponível sempre para mim estar interagindo com o público, né, com pessoas no meio, por exemplo, o qual estamos aqui agora, porque essa interação, ô, poetisa, eu com você, você comigo, enquanto poetas, enfim, a gente tem que montar essa corrente de forma bem positiva, porque a Itabira ela tem astral, ela tem horizonte, e tem coisas para a gente o quê? Falar nesse sentido. É isso. Bom, pensando um pouquinho também em Itabira e pensando em política pública, pensando no papel, né, do governo, dos nossos legisladores, como vocês veem as questões das políticas públicas para a gente poder difundir cada vez mais as obras literárias, não somente em Itabira, mas pensando no Estado, pensando no nosso país? Olha, eu posso dizer que a poesia está num grande momento. Eu falo da sua popularização, indiferente dos seus agentes, né? Essa reflexão trouxe para a gente, em função de coisas que vivemos recentemente, que nos trouxeram a condição de começarmos a ver para a gente e em volta da gente. Porque o que acontece muitas das vezes é o seguinte, a gente alternar e sair muito dessa zona de conforto, tá? Então, assim, eu vejo que a poesia, como a Lada disse, ela é um instrumento, ela é uma denúncia, ela é uma série de coisas no mundo de comunicação. Ô, Marcos, como o Toninho fala, primeiro, vamos arrumar a nossa casa. Eu acredito assim, Itabira, por ser uma cidade poética, ela oferece poucas opções das crianças, dos jovens, da comunidade em si, viver a poesia. Poderíamos ter aqui um concurso de declamação, nós temos os Drummondzinhos, né, muito bom, aliás, mas é isso que o Toninho fala, nós precisamos chamar as pessoas, que as pessoas nos ouçam, que as pessoas saibam que ele é um grande poeta, as pessoas saibam que eu estou caminhando para ser uma grande poetisa. Mas a minha grandeza e a grandeza dele dependem, sim, da boa vontade, da disponibilidade, de termos espaço e das pessoas nos ouvirem. Espaços. Para quem não sabe, Toninho criou um espaço literário, né, na casa dele. Sabe, eu sou professora e eu vejo, nós que somos professores, pedagogos, nós somos instrumentos de leitura. Nós somos a ponte da leitura ao pequeno cidadão, que vai se tornar um bem dentro da cidadania através da leitura, seja literatura, seja na poesia, seja na prosa, sabe? Então, eu creio que as políticas públicas elas poderiam, sim, abraçar mais, sabe? Porque, a partir do momento que, não sei se eu sou exemplo, mas a partir do momento que você lança um projeto, um trabalho, em que todas as mídias elas não se abraçam, então, não é válido esse trabalho. Toninho tem uma primazia, uma maestria, que um dia eu chegarei lá, de conseguir ler, e ele lê, conforme a leitura ele faz um poema, com 2 dias ele consegue. Ele já decora, já declama. Já declama,
é uma primazia, assim, uma maestria que um dia eu chego lá. Eu tenho muita coisa escrita, mas eu não consigo gravar assim, sabe? Eu sou muito de escrever, tem muita coisa e tudo, mas, com relação às políticas públicas, eu acho que espaços literários... Por isso é importante ter festivais como o O Fli Itabira, ele foi um divisor de água aqui em Itabira. O divisor de água foi o Fli Itabira. O Fli Itabira trouxe, sim, uma festa literária a nível nacional. A nível nacional. E ela abarca, não só, né, Toninho? Todos nós, os itabiranos, né? Vem gente de todo lugar participar. É uma oportunidade de conversar com os autores, que a gente autores, lê. Vocês têm ali pertinho ali. Gente, esse prêmio Juca Pato vir para cá é uma herança muito grande. Drummond merece isso. Eu tenho que dar uma notícia triste, tá? Está terminando o nosso tempo. Que pena. Sim, E aí a gente vai ter que chegar agora nas considerações finais. Perfeito. Tá bom? De cada um de vocês, porque está terminando o nosso tempo. Tem muita coisa no Fli Itabira para a gente poder aproveitar durante esses dias todos do Fli Itabira. E todo mundo tem que ter oportunidade de participar de tudo. Então vamos chegar agora nas nossas considerações finais, tá bom? Agradeço de coração, peço desculpa mais uma vez pelo atraso, porque às vezes não depende só da gente, né, gente? E a única coisa que eu desejo a todos vocês, meus agradecimentos a Marcos. Mais uma vez, gente, eu tive a dádiva de participar ao lado de Toninho, um grande poeta, um excelente escritor, uma pessoa de coração literário aberto, leve. Agradeço a todos vocês e agradeço ao Marco, à Fundação, ao Fli Itabira, e que vocês que estão nos assistindo, guardem no coração, nós temos uma herança muito linda. O Fli Itabira é uma riqueza que Itabira precisava, merecia e vai guardar no fundo da alma de cada itabirano. O Fli Itabira é uma riqueza, é um movimento literário muito rico. E eu estou muito feliz, e é uma dádiva fazer parte de tudo isso. Muito obrigada. Eu quero agradecer, é claro, a oportunidade de estar aqui falando das gestões políticas, por exemplo. Não como eu posso dizer, Itabira, gente, tem uma estrutura fenomenal. Falando, por exemplo, de aparelhos culturais, imagina que cidade que tem o que temos aqui. Então, assim, o que é de importância, quando eu falo da corrente, está dos gestores, enquanto nós também, artistas, poetas, em qualquer segmento que seja, fazer aquela corrente de forma positiva. Porque essa corrente é que vai trazer um novo ar em relação ao que plantou o Drummond. Né? Itabira, por exemplo, eu hoje estou no papel de quê? De escrever o meu tempo, a minha geração, os meus contemporâneos. Então, Itabira é o seguinte, está no caminho em relação a essas questões. Aí vai depender muito do quê? Do nosso exercício diário. Público, de absorver, gestores, né, de abrir portas, e nós, enquanto, por exemplo, produtores de artes, ocuparmos nossos devidos lugares. Né? Então, eu quero agradecer, afirmando as pessoas aqui presentes, a oportunidade de estar com você, Marcos Alcântara, de estar aqui com a minha poetisa Lada, dizer para vocês que é o seguinte, falta às vezes palavra para a gente colocar a importância que dá, né, um espaço, uma forma, o qual estamos aqui ao vivo, né, não só falando para um público presente, mas esse público também online com a gente. Que é uma coisa, por exemplo, que é o que nós vamos mais vivenciar. Né? Então, assim, quero agradecer do fundo do meu coração, né, a oportunidade de estar aqui e tudo. E quero falar para vocês o seguinte, dentro dessa consideração, eu quero, gente, recitar um poema aqui, que ele é o poema que ele dá início à minha trajetória. E se falar um pouco dessa linguagem tupi-guarani,
tá? Ele tem algumas amarras que fala em relação, não fala de forma consciente, não. Hoje, voltando para a questão que é o tema, que eu vi algumas coisas nesse sentido. E esse poema é mais ou menos assim. Ele chama Terreiro de Drummond. Que temos em vista? Ah, bela vista, visão de um oceano azul. Pedra preta, olha, vista para um horizonte. Pedra preta que brilha, vista para um horizonte. Em meu terreiro decanta minérios de ferro. Hoje, só relembrando não há mais o tic-tac, o apita vez inoportuno das locomotivas avisando que está levando a rigidez das minúsculas fagulhas que voam como neve, refletindo o brilho, como uma constelação de estrelas, que um dia constelou esse céu, mas hoje é luau, para a retina dos poetas, há saraus, rasgando as mazelas do passado. E o outro poema, que é um dos primeiros poemas, que ele ficou muito de uma forma memorizada, chama-se Aribati. Esse poema é mais ou menos assim: vou partir com o pé na estrada ou nessa jangada, hei de ver a lua, as estrelas caminhando no infinito espaço. Sei que há tantas curvas que faz tremer, durmo de olhos abertos só para ver que está por perto. Escuto o silêncio, dá um nó no peito, vejo que não tem mais jeito. Se não tem a madrugada, como sonhar com uma amada? O motivo já nem sei, se é para ficar ao seu lado, para ver este rosto que queima minha face e sufoca meu ascenso. Ah, mas depois de tantas blasfêmias, vou nascer com um novo dia, daqui sair com o pulso forte, não quero a morte. Tambores que vivam, cante liberdade, por estar nessa cidade de Aribati. Amor, amor vivo sim, amor vivo não. Amor, que felicidade, por estar nessa cidade de Aribati, que é Itabira, gente. Viva, gente! E com essa poesia linda do Toninho Aribati, com o fragmento com a obra também da Maria Lada, nós terminamos esse bate-papo de hoje. Vamos aproveitar muito, gente, o nosso quarto Free Itabira.